A Inglaterra anunciou hoje os seus convocados para os próximos jogos das eliminatórias europeias. E o nível dos jogadores que eles chamaram é bem preocupante. Com ausências importantes por lesão, o treinador Thomas Tuchel teve que inovar e acabou expondo o quão limitadas são as opções inglesas atuais. Você vai ver essa convocação e nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. Queria só lembrar vocês que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. Agora nós vamos entrar em data FIFA e você não vai perder nenhum horário de jogo, nenhum resultado, nenhuma classificação e nenhuma estatística tendo o SofaScore baixado no seu celular. É um aplicativo completo, te dá todas essas informações na palma da sua mão e o melhor de tudo, que ele ainda é gratuito. Você pode conhecer o SofaScore agora, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ou então clicando no primeiro link da descrição. Nessa sexta-feira teve convocação da seleção da Inglaterra. O Thomas Tuchel, que é o treinador da Inglaterra já há algumas convocações, ele anunciou seus 24 selecionados para os jogos contra Andorra e Sérvia pelas eliminatórias europeias. Antes de eu mostrar a convocação exatamente, o que chama a atenção na convocação da Inglaterra? A ausência de nomes de peso. Isso mostra que a seleção inglesa não é tão forte quanto muita gente quer fazer parecer. Eles têm sim alguns bons jogadores, que são referências dos seus times, mas dizer que o time por completo é bem forte, é bem competitivo, não é verdade. Até por isso, sempre quando tentam colocar a Inglaterra entre as favoritas para jogar, por exemplo, uma Euro, para jogar uma Copa, eu sempre insisto que não, ela não é uma das favoritas. E quando vocês olharem essa convocação, eu tenho certeza que vocês vão considerar essa lista aqui uma das mais fracas da Inglaterra dos últimos tempos. Primeiro ponto, já para eu explicar para vocês. 13 estrelas não poderiam ser convocadas agora pelo Tuchel, porque estão lesionados. São eles os meias Cole Palmer do Chelsea e Jude Bellingham do Real Madrid, além do atacante do Arsenal, Bukayo Saka. 3 jogadores que a gente sabe, se estão na convocação e se vão para campo, vão fazer diferença. O Palmer no meio campo com o Bellingham são jogadores muito acima da média e o Saka no ataque também é um cara de jogada individual, que chama a responsabilidade. Então tem aqui esse parênteses, que esse trio não estava disponível para ser chamado. Só que aí é aquilo, eles não poderiam ser convocados, mas o treinador também não se ajuda. Faz escolhas que não são consideradas inteligentes, como por exemplo, insistir em alguns jogadores e boicotar outros. Vocês vão entender agora com eu mostrando a lista. Para goleiros, ele convocou o Dean Henderson do Crystal Palace, o Jordan Pickford do Everton e o James Trafford, que acabou de ser contratado pelo Manchester City. No sistema defensivo, ele convocou o Dan Burn, que joga no Newcastle, Mark Guéhi, que joga no Crystal Palace, o Reece James, que vocês conhecem mais, que ele joga no Chelsea, Ezri Konsa, que joga no Aston Villa, Miles Lewis-Skelly, do Arsenal, esse aqui muito bom lateral esquerdo, bem promissor. Convocou o Tino Livramento, que joga no Newcastle, o Jed Spence, do Tottenham, que é um jogador que está em crescimento, e convocou o John Stones, zagueiro do City, que aqui já é uma figurinha mais carimbada. No meio campo, prestem atenção na ausência de nomes de peso. Ele convocou o Elliot Anderson, que joga no Nottingham Forest, o Morgan Gibbs-White, também do Nottingham Forest, Jordan Henderson, do Brentford, Declan Rice, do Arsenal, esse aqui é uma unanimidade, um jogador incrível, o Morgan Rogers, que joga no Aston Villa, e o Adam Wharton, que joga no Crystal Palace. Olha, vou até dizer com uma certa tranquilidade. Tirando o Declan Rice e o Gibbs-White, eu duvido que você que não acompanha tanto futebol inglês conheça pelo menos 2 nomes desses meio-campistas que eu acabei de citar. E olha, acompanhando as redes sociais da seleção inglesa, eu pude perceber muita gente questionando a presença do Jordan Henderson em mais uma convocação. É um jogador que eu percebi que, na maioria das opiniões dos torcedores ingleses, é um jogador que já deveria há muito tempo não estar mais sendo convocado. Outro ponto que eu percebi que foi muito questionado. No sistema defensivo, muitos torcedores sentiram falta do Alexander-Arnold, que agora é lateral do Real Madrid. E por opção do Thomas Tuchel, ele foi deixado de fora. Agora vamos para os atacantes. Para o ataque foram convocados Jarrod Bowen, do West Ham, Eberechi Eze, que agora é jogador do Arsenal, mas antes estava no Crystal Palace, Anthony Gordon, do Newcastle, Harry Kane, do Bayern de Munique,
aqui o principal jogador dessa seleção, ainda mais com as ausências do Palmer, Bellingham e Saka. Convocou ainda Noni Madueke, que agora é jogador do Arsenal também, Marcus Rashford, que acabou de chegar no Barcelona, e Ollie Watkins, do Aston Villa. No ataque também, eu repito o mesmo discurso do meio campo. Tirando o Kane e acredito que o Rashford, se você não acompanha o futebol inglês, duvido também que você conheça 2, 3 nomes dessa lista. Aí você pode questionar, pô Vini, mas só nome importa? A questão não é só o nome. Esses jogadores estão longe de terem o mesmo nível que a Inglaterra teve em outras convocações. Se você pegar aí 1 ano e meio, 2 anos atrás. Antes, a seleção da Inglaterra não era uma das favoritas, mas ela era muito mais competitiva. E outra, mesmo sendo mais competitiva, por muitas vezes ela não dava liga. Aqui no ataque, alguns nomes foram questionados, mas eu pude perceber que o nome mais questionado, por incrível que pareça, foi o do Rashford, porque ele é um dos nomes mais conhecidos aqui do ataque, só que os torcedores ingleses vinham batendo na tecla que era um jogador que vinha de temporadas irregulares e então não merecia estar entre os convocados. Muitos torcedores cobram que o treinador Thomas Tuchel avalia o jogador pelo momento, e não pelo peso dele ou então pelo que ele fez em outras temporadas. E o mais incrível, mesmo fazendo uma convocação, para mim, bem medíocre, que no caso é bem mediana, a seleção da Inglaterra segue sendo apontada por muitos como um dos favoritos, e eu não concordo com isso. Podem ter certeza que se a seleção brasileira fizesse uma convocação desse nível, o mundo acabava. Eu ia vir aqui fazer vídeo a respeito, vocês com certeza também iriam criticar nas redes sociais, porque não tem cabimento uma seleção com esse peso fazer uma convocação desse nível. Outro ponto que é provado com essa convocação da seleção da Inglaterra é que mesmo que eles tenham bons jogadores, eles são bem dependentes dessas referências. No caso, o Bellingham, o Palmer, o Saka, sem esses jogadores que estão lesionados, olhem só o quanto essa seleção enfraqueceu. E outro ponto que é já óbvio, mas que eu preciso falar também é sobre o nível da Premier League. A gente sempre fala que o nível da Premier League é um nível top, que você tem muito equilíbrio, grandes jogos, mas vou ser sincero para vocês. O que faz a Premier League ter o nível de competitividade que ela tem, a qualidade que ela tem, não são os jogadores locais. Podem ver que não são esses jogadores da Inglaterra. E sim, os estrangeiros. Quem faz a Premier League ter o nível que tem hoje é o Mohamed Salah, que é egípcio, é o Alisson, que é brasileiro, é o Haaland, que é norueguês e por aí em diante. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. Se não fosse por esses estrangeiros de tão alto nível, a Premier League não seria o que ela é hoje. Então eu digo para vocês mais uma vez com tranquilidade. Muitos apontam a Inglaterra como uma das favoritas para 2026, mas eu discordo. Para mim, a Inglaterra corre bem por fora nessa briga. Para mim, entre os favoritos estão Espanha, Argentina, Portugal, até mesmo o Brasil, que não vive um grande momento, mas pelas peças que tem, a Inglaterra tá bem para trás. E claro, não posso me esquecer da seleção francesa também, que a todo momento brota jogador de qualidade para eles convocarem. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual que é a sua opinião sobre essa convocação que eu mostrei para você da seleção da Inglaterra? Concorda comigo que essa seleção tá longe de ser tudo isso que muitos apontam? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!